Senhoras e senhores, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início à primeira edição do Forest Leaders Forum. O tema de hoje é o avanço da siderurgia verde no Brasil. Na manhã de hoje, o público aqui presente é convidado da Associação Mineira da Indústria Florestal, a AMIF, para uma discussão fundamental sobre o papel da agroindústria florestal na descarbonização da siderurgia nacional. Em nome da AMIF, gostaria de agradecer a todos os presentes, empresários, executivos e lideranças do setor, bem como os representantes do poder público e o time de secretários de Estado que estão conosco na manhã de hoje. Queremos agradecer especialmente o presidente do Sistema FAENG-SENAR, Antônio Pitangui, que está presente, Fernando Passalho, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Thales Fernandes, secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, e o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Luiz Cláudio Gomes. Agora, para dar início à abertura oficial do nosso evento, sem mais delongas, convido o presidente do Conselho Deliberativo da AMIF, diretor na Peram Bioenergia, Edmar Cardoso. Bom dia, colegas. Bom, pessoal, primeiro, justificando aqui a ausência da nossa presidente executiva, Adriana, por motivos de força maior, infelizmente ela não pôde estar aqui com a gente. E quem conhece a Adriana sabe o quão, ela se esforçou para estar aqui com a gente, mas infelizmente não pôde estar aqui. Então, como presidente do conselho, que normalmente não faço nada, vou tentar aqui passar a mensagem que ela preparou aqui para a gente iniciar os nossos debates. É um encontro que a gente considera fundamental, principalmente nesse ano de 2025, porque nós temos uma jazida muito importante na agroindústria florestal, um papel chave aí no nosso estado de Minas Gerais, e, não obstante, estar com as lideranças do setor, e aqui a indústria integrada de produção de aço integrado a carvão vegetal, acho que nos direciona para um papel de liderança e trazer também questões para que possamos debater conjuntamente. Bom, dito isso, aqui as empresas que compõem a nossa Associação Mineira da Indústria Florestal, somos 25 empresas que fazem parte da AMIF. Bom, Minas Gerais ele é destaque nacional, também internacional, como todos sabem, a maior área plantada do Brasil, pelo menos por enquanto, se situa em Minas Gerais. Depois eu vou falar um pouquinho o porquê desse por enquanto. E é a maior produtora de florestas cultivadas do Brasil. Nós temos, o ano passado, fizemos uma pesquisa e divulgamos um dado que eu acho que era de conhecimento do setor, mas não era de tão conhecimento do mineiro, mas a cultura do eucalipto é a maior cultura agrícola do estado de Minas Gerais. A gente é muito voltado para o café, cana, milho, mas a maior cultura do estado de Minas Gerais é a cultura do eucalipto. E somos líder na produção mundial de carvão vegetal, e produzir aço a carvão vegetal é uma tecnologia mineira, é uma tecnologia brasileira. Falando um pouco como que a gente observa a presença de tudo isso no nosso dia a dia. Então, quando a gente olha para a sala que a gente está aqui hoje fazendo essa reunião, grande parte dos produtos que aqui estão tem origem nas nossas florestas plantadas. Então, isso mostra a magnitude do que a gente está falando. Então, se plantamos floresta, a gente está plantando conforto, a gente está plantando conforto social para as pessoas, e muitas das coisas as pessoas não fazem um link com essa floresta plantada. Inclusive, recentemente, teve uma exposição de marketing liderada pela IBA, na qual o seu presidente se encontra aqui, o Paulo Hartung, que mostrou um pouco disso, fazendo esse link da floresta plantada com os produtos do nosso dia a dia. Então, isso desperta nas pessoas do dia comum o quão importante é cultivar a floresta e os produtos que dali vêm para o nosso dia a dia. Sustentável, é um setor sustentável. Então, das ODS
nós temos praticamente 6 que consideramos que esse setor, esse negócio, essa agroindústria florestal se encaixa perfeitamente, contribuindo, né, para a prosperidade, não só do negócio, mas também das comunidades onde estamos inseridos. E aqui a importância do planejamento tático quando olhamos para o negócio, né? A gente sempre, né, nas nossas escolas de engenharia, de agronomia, sempre ouvimos, né, que o carvão vegetal ele devastou a Mata Atlântica, né? Então, quando a gente olha esse dado, a gente, né, mostra que isso não é verdade, né? Então, assim, são coisas que a gente vem mostrando para a população, para as instituições, que muita coisa que se fala não é realmente o que se acontece. Na verdade, é o contrário, né? Quando a gente pega essas regiões onde nós inserimos as florestas plantadas, a gente vê uma melhoria de IDH, uma melhoria de vida das pessoas e levando, né, desenvolvimento para as regiões onde nós estamos inseridos. E isso, eu acho que de uma forma ou de outra, é o grande trabalho da nossa associação, né, mineira, da indústria florestal, juntamente com as instituições governamentais, trazer dados e fatos para que as pessoas, né, possam formar uma massa crítica cada vez mais baseada em dados e fatos, né, e abandonando aí um pouco, né, do que a gente sabe que é meio que cultural no nosso dia a dia. Aqui é uma provocação, né, uma provocação, porque hoje nós temos a área atual plantada de Minas Gerais em torno de 2.300.000 hectares, e aqui a importância quando a gente faz uma projeção de crescimento dessa área no estado de Minas Gerais. Ali nós temos a quantidade de emissões, né, de CO2 do estado, e com a projeção do aumento da área plantada, a gente vê que a gente, via remoção florestal, a gente pode buscar um balanço entre emissões e remoções que podem neutralizar essa emissão aí do nosso estado de Minas Gerais. E isso mostra, né, o quão nós temos um negócio, né, que traz não só o efeito positivo no ambiente, mas também nas comunidades onde estamos inseridos. Vamos, né, mitigar esses efeitos, né, das mudanças climáticas. Então, aqui, dados, né, florestas removem o CO2, estocam em seus produtos no solo, né? Então, se você tem uma mesa em casa, se você tem qualquer produto em casa, você está fixando ali toneladas e toneladas de CO2. Estão presentes em todo o território mineiro e servem de escudo contra o desmatamento, oferecem madeira renovável, e nós temos completa sinergia com outras atividades. Temos vários exemplos de interação lavoura, pecuária e floresta. É uma floresta realmente inserida no dia a dia das pessoas. Bom, pessoal, com isso tudo, tá, a gente sempre teve um desafio. Como que nós vamos traduzir isso tudo em uma linguagem que as pessoas percebam valor? Né? Esse é uma das principais missões hoje da AMIF. E a AMIF investiu num planejamento estratégico, investiu em uma forma, em um branding de comunicar melhor tudo isso que foi falado antes. Então, vou chamar o Bruno aqui, que liderou esse trabalho, esse projeto na AMIF, que a gente vai mostrar um pouquinho do branding que a AMIF preparou para tentar transmitir para as pessoas essa percepção de valor, que não é uma tarefa fácil, tá? Mas acreditamos que vamos chegar lá. Obrigado, acho que, né, no improviso, acho que tá bom a avaliação. Tá bom, obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Edmar. Essa, com certeza, sem medo de errar, seria a parte que a Adriana mais gostaria de falar aqui, sobre o branding das florestas plantadas. Uma demanda do Conselho Deliberativo da AMIF, que olhou para o setor florestal, principalmente em Minas Gerais, e sentiu a necessidade de melhorar a comunicação. O vídeo que os senhores e as senhoras assistirão a seguir não é a peça da campanha, não se trata do que vai ao ar para o público. O que nós estamos apresentando aqui em primeira mão é o manifesto
da campanha, em forma narrada, em audiovisual, e logo no final, o grande slogan da campanha, o grande branding, o produto que nós vamos colocar na rua a partir desse ano, com agências que produzirão as peças. É possível produzir, mas produzir muito, e ainda assim cuidar do planeta? E é possível cuidar do planeta, mas cuidar muito, e ainda assim produzir para melhorar a vida das pessoas? Esta é uma questão que tem que ser muito bem pensada. E é esse pensamento que inspira as florestas plantadas de Minas Gerais. Florestas pensadas para produzir. Florestas pensadas para cuidar. Porque enquanto nossa floresta se prepara para produzir, ela tem um poder único de sequestrar carbono, o maior responsável pelo aquecimento global, em ciclos de replantio que sustentam esta ação ao longo do tempo. Minas Gerais cuida para que nossas florestas possam produzir. Minas Gerais produz para que nossas florestas possam cuidar. Daquele jeitinho mineiro, quietinho, de quem tem a maior floresta pensada do Brasil. Pensadas para produzir, pensadas para cuidar. Florestas Pensadas de Minas Gerais, uma campanha da Associação Mineira da Indústria Florestal. A Adriana diria, estão preparados para uma mudança de mente, uma mudança de discurso, uma mudança de approach comunicacional. Pensei tanto para falar uma palavra em inglês, né? Com o nosso vocabulário português tão rico. Mas é uma mudança realmente de postura, de comunicação, para como nós vamos vender as nossas florestas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Então aguardem, porque está vindo aí uma grande campanha onde a gente começa a tratar as florestas plantadas de Minas Gerais como as florestas pensadas de Minas Gerais. Muito obrigado, Edmar, pela sua apresentação, pela sua introdução aqui na abertura. E agora nós convidamos ao palco o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, senhor Fernando Passalho, para fazer o encerramento, essa parte final da nossa abertura. Por gentileza. Bom dia. Queria iniciar cumprimentando aqui o presidente do Conselho, o Edmar Cardoso, o presidente da IBAL, o Paulo Artung, que teremos uma reunião com o governador do Estado dentro de algumas horas, o presidente da FAENG, Antônio Salvo, e também dizer da nossa expectativa aí, de ter tido a Adriana aqui, mas ela teve os contratempos e a gente entende. Mas que ela faz falta, ela faz, né? Ela é muito boa. Bom, primeiramente dizer que em Minas Gerais é um estado em qual o nosso governador, na companhia do nosso vice-governador, professor Matheus, né, o governador Romeu Zema, nós temos tido uma abordagem na linha de que os negócios verdes são bons negócios hoje, porque geram emprego, renda, ativa a economia, e para o futuro, por questões óbvias, né, da gente garantir, né, o futuro das novas gerações. Em Minas Gerais, nós tivemos um avanço muito grande. O governador assinou a campanha Race to Zero, e essa campanha, né, um acordo assinado com o Reino Unido, a qual ele se compromete a reduzir as emissões até 2050. Mas o jeito Romeu Zema e o professor Matheus de fazer as coisas, a gente já iniciou, né, no dia 1, após a assinatura, uma série de ações com marcos distribuídos até 2050, para a gente realmente fazer jus ao acordo e fazer realmente algo de efetivo para essa questão que existe e que a gente precisa estar atento a elas. Eis que surge também uma questão muito... Eu até falo, quando a gente fala que Minas Gerais tem 2,3 mil hectares plantados, tinha isso apesar de, porque nós tínhamos, né, uma visão ambiental errônea de pedir EIA-RIMA,
né, o estudo e impacto, e o relatório de impacto, para plantar floresta. Então, assim, a silvicultura tinha uma interpretação muito errônea e não tinha lógica nós, nessa campanha do Race to Zero, nos mantermos numa visão tão errada e com apoio do Ministério Público, né, do governo de Minas. Nós conseguimos, a secretária Marília foi assim, ajudou bastante, ela praticamente orquestrou a viabilidade disso junto com o Ministério Público, e agora está dispensado o IARIMA para a silvicultura, mesmo quando acima de 1.000 hectares. Então, quando eu falo que a gente chegou onde chegou, no Brasil, apesar de, e agora, sem essa trava, a gente tem muita expectativa de continuarmos nessa trajetória de sucesso. E, nessa linha, eu posso dizer que nós estamos caminhando muito bem. Na atração de investimentos, por exemplo, de 98 a 2018, o número de investimentos externos que vinham para Minas Gerais, ou investimentos que aqui estavam e se expandiram, ele girava em torno de 11 bilhões de reais por ano. 11 bilhões de reais para um estado do tamanho de Minas Gerais, eu acho muito pouco. E, aliás, eu já achava muito pouco. Hoje eu tenho certeza porque, quando o governador assumiu em 2019, ele fez um tipo de configuração de governo com atores do mais técnico possível para poder fazer valer a escassez de recurso, não só financeiro, que aqui o secretário de Fazenda sabe muito bem, mas também a escassez de recurso humano, porque foram eliminados, extinguidos 50 mil cargos só no primeiro dia de mandato dele. Então, por exemplo, a Invest Minas, com metade das pessoas que tinham antigamente com o resultado de 11 bi, a Invest Minas com 47 pessoas, servindo como uma porta de entrada para atuar de forma transversal junto à Secretaria de Fazenda, junto à Secretaria de Meio Ambiente, junto à Secretaria de Agricultura, está aqui o nosso secretário Tales, como se fosse uma porta de entrada para o investidor. Nós conseguimos, com essa ação transversal orquestrada pelos nossos líderes, nós conseguimos passar de 11 bilhões de meta, de média, para hoje, posição de dezembro ainda, nós passamos para 467 bilhões de reais em investimentos. Desse valor, 100 bilhões são investimentos voltados para a descarbonização. Nós temos aí praticamente 80 bilhões em energia solar. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos, ao assumir o governo, 500 megawatts de energia solar gerada no Estado. De novo, com a participação importante e profícua da Secretaria de Fazenda, foi feito a questão do incentivo fiscal dado ao setor, principalmente na distribuição, na geração distribuída. E nós também, no meio ambiente, de novo, mais um ajuste no meio ambiente, que é a implantação da usina com licenciamento unifásico. Então, nós conseguimos sair de 500 megawatts. O sol já estava lá, um dos melhores índices solarimétricos do mundo. E nós conseguimos, com esse ajuste fiscal e ambiental, sair de 500 mega para 11,5 gigawatts. Hoje, a gente gera energia solar no norte de Minas, praticamente igual à nossa usina de Belo Monte. A meta é atingir Itaipu, e somos mais de 20% da geração de energia solar do Brasil. Para vocês terem uma ideia de como que o mercado, né, os potenciais ambientais que a gente tem e uma atuação de um governo que preza, né, pela efetividade daqueles que geram riqueza, que geram emprego, as coisas costumam dar certo. Nós também fizemos a primeira parte, nós somos a primeira companhia de gás autorizada, do ponto de vista regulatório, em Minas Gerais, a fazer a distribuição de biogás e biometano. E isso tem sido muito importante, porque dentro desses 100 bilhões de investimentos, né, de investimentos verdes, nós temos praticamente 15 bilhões do setor sucroalcooleiro, que tem sido extremamente importante
né, nessa cadeia produtiva do biocombustível verde. Temos várias prospecções para o SAF também, para a produção de SAF. E, como foi dito aqui, do ponto de vista siderúrgico, temos também essa receita mineira, né, do aço verde com base, né, no carvão vegetal. Só espero que o nosso governo federal faça, né, um pouco daquilo que a maioria dos países está fazendo, de que é taxar o aço chinês e privilegiar a nossa indústria nesse sentido. Não é reserva de mercado, mas se existe dumping do lado de lá, eu acho que o governo federal tem que ter uma ação aqui para a gente proteger as nossas indústrias também. E, bom, já partindo para o final, queria dizer que nós temos o lítio, não poderia deixar de falar do lítio também, quando o presidente Bolsonaro tirou a proibição de exportação do lítio, o Brasil tratava lítio como se fosse urânio, quando caiu a proibição, o mundo passou a enxergar o lítio mineiro, porque no Brasil o maior produtor de lítio é Minas Gerais. Nós estamos hoje com mais de 130 municípios com pesquisas desse mineral e temos aqui hoje 6 projetos, na faixa aí de mais ou menos 6 bilhões de reais em investimentos e 10 mil empregos. O mais importante, nas regiões mais pobres do Estado. Então, nós tínhamos gente humilde sentado em cima do ouro verde. E agora, mesmo com a queda na cotação do lítio, nós estamos assistindo, nós estamos tendo a oportunidade de ver a redenção de uma região tão pobre. Garotos ali, né, na faixa profissional aí dos 25 anos, aferindo renda aí superior a 10 mil reais. Então, nós estamos assistindo essa redenção econômica. Né? O salão de beleza está cheio, a fábrica, está tudo enchendo, os setores de serviço. Tem uma locadora de veículo lá que tinha 4 veículos há 3, 4 anos atrás, hoje ela está com 200 veículos. Então, assim, Araçuaí região nunca assistiu uma redenção econômica, né, uma prosperidade tão grande. Então, era o pouco que eu poderia falar com vocês aqui nesse curto tempo. Agradeço o espaço, dizer que nós, né, somos um time orquestrado pelo nosso governador Romeu Zema e vice-governador professor Matheus, no sentido de dar a vocês aquilo que todo investidor quer, que é celeridade. Depois da vida, né, o ativo mais caro do mundo é o tempo. E vocês que investem merecem isso. E para não deixar passar, nosso governador e nosso vice-governador não apoiam e têm linha dura contra invasão de terras. Aqui em Minas, não. Obrigado. Muito obrigado, secretário, pela sua fala. E agora nós vamos passar ao nosso momento de debates. Para moderar as perguntas, a AMIF tem a honra de receber Paulo Artung. Economista com uma longa carreira política, Paulo foi governador do Espírito Santo por 3 mandatos, senador, prefeito de Vitória, deputado federal e estadual. Atualmente é presidente da IBA, a Indústria Brasileira de Árvores, associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais e para restauro. Muito obrigado, Paulo Artung, pela presença. E a AMIF tem a honra de receber a presença do vice-presidente sênior da Valorec América do Sul, André Lacerda. Com mais de 30 anos de experiência liderando negócios industriais globais, André possui um profundo conhecimento na criação e execução de planos de crescimento e transformação acelerado pelas grandes empresas. Após 20 anos atuando em diferentes empresas do setor industrial na Europa, na América do Sul e na China, ele retornou para o Brasil em 2024 para assumir a posição de vice-presidente sênior da Valorec América do Sul, no segmento de tubos, e como membro do comitê executivo do Grupo Valorec. André é formado em Engenharia Metalúrgica pela UFMG e possui mestrado em Gestão de Mercado Energético na França. Seja bem-vindo, André, por gentileza. Continuando a lista de CEOs convidados, a AMIF recebe com muita alegria o CEO da ArcelorMittal Aços Longos Brasil, Everton Negreziolo. Everton ingressou no Grupo ArcelorMittal em 2010 como especialista comercial nas operações brasileiras, atuando na importação de perfis pesados
e produtos estruturais. De 2018 a 2020, foi diretor de planejamento de vendas e cadeia de suprimentos da Acindar, na Argentina, antes de sua nomeação como diretor executivo, em 2020. Entre abril de 23 e junho de 2024, Everton atuou como vice-presidente comercial e metálicos de Aços Longos Brasil, até assumir como CEO, seu cargo atual. Everton é graduado em Engenharia Mecânica, com especialização em Gestão da Produção. Também possui MBA pela Fundação Dom Cabral. Obrigado, Everton, seja bem-vindo. Agora temos a honra de receber o presidente da Aperam América do Sul e Bioenergia, Frederico Aires. Frederico ingressou na Aperam como trainee há 29 anos. E durante sua trajetória ele foi diretor comercial, gerente geral de negócios de aços elétricos e carbono e gerente de exportação, com atuação no Brasil e na França. Sob sua gestão, a Aperam se destacou pelo desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis. Possui grande expertise sobre a indústria do aço nacional e global, além de ser membro do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Conselho de Administração da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração e do Conselho Estratégico da FIENG Regional Vale do Aço. O Frederico é mestre em Metalurgia pela UFMG, especialista em Gestão Empresarial pela FGV e graduado em Engenharia Metalúrgica também pela UFMG. Tá certo, Frederico? Falei tudo? Seja bem-vindo, por favor. Obrigado, querido. E, por fim, a MIF recebe com muita alegria a diretora-presidente da Aço Verde do Brasil, a AVB, Silvia Carvalho Nascimento, formada em Administração de Empresas pela Universidade de Miami, com Programa de Desenvolvimento de Dirigentes pela Dom Cabral. A Silvia atua no ramo siderúrgico desde 2000, tendo ocupado diversos cargos de liderança nas empresas do Grupo Ferroeste. Ela é sócia da empresa de mecanização rural, holding detentora de diversos negócios associados à siderurgia, agroindústria, imobiliário e energia. Silvia também é acionista da AVB, ocupa o cargo de membro do Conselho de Administração, membro do Comitê de Governança e Sustentabilidade e diretora-presidente da companhia, além de ser diretora-presidente do Instituto AVB. Silvia, por gentileza. Em nome da MIF, nós agradecemos o convite. E o mais importante, estamos falando de um debate, estamos falando de um momento de perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta para qualquer um dos nossos 4 CEOs convidados, pode escanear o QR Code, nós vamos anotar essa pergunta e passar para o Paulo Artung, que é o moderador. Então, a partir de agora, Paulo, a palavra está com você. Bom dia a todos aqui presentes, uma alegria estar com vocês. Mais uma vez em Minas Gerais, mais uma vez com a MIF. Primeira coisa que eu queria desejar saúde para a nossa amiga Adriana, né? Uma recuperação rapidíssima, né? Queria dizer ao Edmar que ele está falando cada dia melhor. Estou impressionado com o seu desempenho como orador, né? Cada vez que venho aqui. Acho que a mesa é muito rica, né? Assim, meu papel aqui, o papel mais simples é colocá-los para falar, né? Porque só tem craque aqui nessa mesa, com exceção do que está usando o microfone, né? Então, meu papel aqui é simples, né? Eu queria saudar uma pessoa que está no auditório, assim, que o Brasil deve muito ao seu trabalho, à sua dignidade, à sua honradez, que é o Penido, sabe? Em Minas Gerais pode ter orgulho desse filho. Eu não sei quem vai puxar palma, se ninguém puxar, eu puxo, né? Ao falar do Penido, eu estou homenageando os nossos secretários que nos honram com a presença, queridos secretários. Hoje eu vou estar com o nosso governador Zema mais tarde. Eu queria, assim, só fazer o simples, né? Rolar uma bola aqui, assim. O Brasil pode crescer com produção de aço a partir de carvão vegetal? Pode. Então, a resposta é muito clara. Eu vou dar números para vocês. Assim. O Brasil tem área degradada, área antropizada, disponível para usos diversos,
que ninguém tem no mundo hoje. Segundo a Universidade Federal de Goiás, esse número passa de 86 milhões de hectares. Só para a gente ter noção. Quanto que a gente planta atualmente? O último relatório da IBA, 10 milhões de hectares. 10 milhões de hectares. O Brasil tem 86 milhões de áreas já antropizadas, ou seja, você pode converter para a produção de silvicultura, você pode converter para a produção de grãos, de fibras, de energia, sem derrubar a floresta. É isso que eu estou falando aqui, para a gente ter clareza. Assim. Aliás, o nosso setor cresce hoje no Brasil, isso é o relatório da IBA que diz, com números muito sólidos, basicamente substituindo o pasto degradado. É isso, é onde o setor está crescendo. Né? Então, assim, nós podemos crescer. Isso aí, temos espaço. Né? Você vê que temos espaço em Minas Gerais, importantíssimo, e temos espaço no nosso território. O setor conseguiu, depois de 9 anos de luta, ano passado a IBA, que foi fundada pelo Penido, comemorou 10 anos, aliás, homenageou o Penido. Né? Depois de 8, 9 anos de luta, o setor conseguiu resolver um problema que seria cômico se não atrapalhasse tanto o setor. Assim, o setor estava numa lista de setores potencialmente poluentes. É isso. Plantar árvore. Uma árvore, quando cresce, sequestra carbono, estoca carbono. Nós estávamos... É Brasil, gente. Assim, por isso é que eu gosto de usar essa expressão. Nós tropeçamos nas próprias pernas. Assim. Nós estávamos numa lista, por isso que precisava de arrimo. O secretário Fernando acabou de falar. Nós estávamos numa lista de setores potencialmente poluentes. Estávamos ao lado de setor cimenteiro, só para dar um exemplo. Né? Setor que nós temos orgulho do seu trabalho no Brasil, não é disso que eu estou falando, mas não faz sentido, não fazia sentido o setor estar lá. Depois de 8 anos de luta, idas e vindas no parlamento, nós conseguimos aprovar nas 2 casas e conseguimos uma coisa extraordinária que pouca gente sabe. Com um governo dividido, uma parte queria que o presidente vetasse e uma parte queria que o presidente sancionasse, nós conseguimos articular, costurar a parte que estava numa posição correta do governo e conseguimos a sanção do projeto e viramos essa chave. Né? Assim, então, assim, nós conseguimos desburocratizar. O governador Romeu Zema aproveitou essa deixa e modernizou a legislação de Minas, que precisava ser modernizada, mas o governador Eduardo Leite está fazendo a mesma coisa no Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, assim, nós temos como evoluir. Os 3 líderes que estão aqui, líderes experientes, com currículos maravilhosos, vão nos dizer uma coisa importante para a gente começar a fazer agenda de trabalho. Quais são os obstáculos que nós temos para crescer. Né? O mundo não está fácil, gente. Já não estava fácil antes do presidente dos Estados Unidos tomar posse. Né? Não estava fácil. Assim. As pessoas que prestam atenção sabem que esse conflito entre Estados Unidos e China, isso vem desorganizando as correntes de comércio no mundo. O mundo já não estava fácil. Agora está mais complicado ainda. Os Estados Unidos, de novo, sai do Acordo de Paris, segunda vez. Né? Então, isso não adianta subestimar isso. Né? Isso tem um impacto enorme. É a maior potência econômica do mundo, a maior potência militar do mundo. Não adianta subestimar uma coisa dessa. O mundo não está fácil. Mas, assim, a agenda da descarbonização, aí é a minha visão que eu estou colocando para vocês, para adornar esse início de conversa. Assim. A agenda de descarbonização, ela vai seguir em frente. Eu acho que esse é um navio que já partiu. Né? Com dificuldades, sendo recalibrada aqui e ali, eu estava conversando isso antes de vir para cá,
mas ela vai seguir em frente. E aí eu acho que a pergunta que não quer calar é o seguinte: como é que o setor siderúrgico olha para esse futuro? Como é que o setor siderúrgico, e aí eu vou passar a palavra para os quatro, né? Qual a visão que o setor siderúrgico tem da descarbonização? O que nós temos de oportunidades? O que nós temos de desafio? O que nós precisamos conversar com o governo? O que precisamos conversar com os governos? Vou colocar logo no plural, que fica melhor. Né? Qual a agenda que a gente precisa percorrer? Né? Eu queria começar a ouvir a Silvia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, à MIF, pela oportunidade de colocar aqui a nossa visão da Aço Verde do Brasil, uma empresa que faz parte do Grupo Ferroeste, um grupo que está no setor da silvicultura desde 1968. Então, lá se vão praticamente 60 anos acreditando na silvicultura e acreditando na base florestal. Bom, como você colocou, Paulo, realmente nós já vínhamos enfrentando um momento de mercado bastante confuso. Hoje, eu acredito que todos os setores, e o nosso siderúrgico não é diferente, ele enfrenta um grande desafio entre a necessidade da descarbonização, das práticas sustentáveis e, ao mesmo tempo, de um mercado com muito protecionismo, com muitas distorções mercadológicas que dificultam aí o sucesso, né, das empresas. Em relação ao presidente Trump, o que a gente enxerga é que, com certeza, a saída dele do Acordo de Paris, com certeza, os posicionamentos que ele tem colocado vão, sim, provocar uma nova discussão, uma mudança nessa agenda. Eu não acredito, nós, do Grupo Ferroeste, não acreditamos que a descarbonização e esse movimento mundial por uma indústria mais sustentável vai parar, que ele não vai continuar andando. Isso eu acho que não tem volta. Mas eu acho que essa provocação que o governo Trump está dando ao mundo vai nos dar a oportunidade de rediscutir o assunto, rediscutir as metas, rediscutir os prazos, rediscutir as tecnologias que realmente existem. Porque, claro, também já está sendo colocado, não só para os países da Europa, mas por toda a sociedade, que as metas impostas anteriormente são ultra agressivas, extremamente difíceis de serem atingidas. Então, apesar de todas as dificuldades que isso vai representar para o mundo, eu acredito que é uma oportunidade ímpar dessa provocação trazer à tona o que é factível, o que realmente vai acontecer, o que economicamente hoje o mundo consegue suportar. Porque quando a gente fala da descarbonização, nós temos um custo, né, desse OPEX, dessas tecnologias muito alto, que, num momento de mercado difícil, se tornam impraticáveis. Então, eu acho que, se o mundo for maduro o suficiente, eventualmente nós vamos aproveitar, como diz os mineiros, fazer desse limão uma limonada, para criar uma agenda mais saudável, mais realista e mais factível com o mundo que a gente tem hoje, que tem que caminhar, claro. Já que nós ouvimos a esquerda, agora vamos ouvir a direita. André, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, queria agradecer o convite da senhora Adriana Malgeri, que não pode estar presente com a gente aqui hoje. Agradeço e parabenizo a diretoria da AMIF pela organização do evento e o competente secretariado do Estado de Minas Gerais que se faz aqui presente. Bom, na discussão de hoje, para enriquecer o debate, como disse o Paulo, estamos todos no mesmo barco. Eu trouxe um pouco uma visão da Valorec, que eu queria apresentar para vocês, para poder a gente ver o que a nossa empresa tem feito, quais são os desafios, e depois entrar na discussão e nas perguntas sobre o futuro da descarbonização do aço. Bom, como foi apresentado, eu tenho 30 anos de experiência na indústria,
Durante esses 30 anos, tive a chance de acompanhar e liderar transformações em grandes empresas. E, após 20 anos, volto à minha terra natal, sou de Belo Horizonte, e à frente da Valorec, aqui em Belo Horizonte, que é uma empresa que eu retorno pela segunda vez. Já trabalhei na Valorec nos anos 2000. E como vice-presidente sênior da América do Sul, o meu objetivo principal é continuar imprimindo esse ritmo de transformação que a gente precisa para colocar e manter a Valorec na vanguarda do setor de produção de tubos sem costura. É uma apresentação bem rápida para ilustrar o contexto e falar o que a gente tem feito hoje. E eu vou começar rapidamente sobre o grupo Valorec no Brasil e, principalmente, o que interessa na discussão de hoje, a nossa parte da florestal e as tecnologias que a gente tem usado e a que ponto estamos como na descarbonização do aço e depois fazer uma conclusão e continuar o debate. Bom, a Valorec é uma empresa francesa, pública, cotada na Bolsa de Paris. Nós contamos com mais de 15 mil funcionários, operação em 35 países, mas vocês podem ver que na parte França, China, Indonésia e Oriente Médio, é uma empresa que começa na parte de laminação e linhas de acabamento. Quando a gente olha já as Américas, vocês podem perceber que aí sim a gente começa a produzir o aço. A gente tem uma cadeia produtiva a partir do aço. No caso dos Estados Unidos, a partir do forno elétrico, e no Brasil, uma usina integrada que já existe há mais de 70 anos, implementada aqui em Minas Gerais. O interessante ressaltar que, no caso do Brasil, a gente está principalmente falando de Minas Gerais. São 7 sites produtivos, mas a gente percebe que a unidade florestal no centro, norte e noroeste de Minas, a mina na região de Brumadinho, 2 fábricas de produção de tubo, uma em Belo Horizonte, no Barreiro, e outra na cidade de Jeceaba. Esse concentra a maior parte dos nossos 7 mil funcionários. E depois a gente tem umas linhas de acabamento e serviço no Espírito Santo, na unidade de Serra, para tubos de revestimento, para aplicação offshore, e em Macaé, em Rio das Ostras, que é a cidade ao lado de Macaé, principalmente para a área de petróleo, e uma pequena fábrica em São Paulo, Guarulhos, para atender a indústria automotiva. Ou seja, a nossa cadeia produtiva em Belo Horizonte começa na mina, ou seja, é uma mina que pertence à Valorec, onde a gente extrai o minério de ferro que vai ser usado internamente. Esse minério de ferro a gente usa para a produção da pelota e também o minério de ferro propriamente dito para a alimentação do alto forno. Ou seja, o ferro gusa produzido pela Valorec no Brasil, ele tem a carga combinada entre pelota e minério de ferro. E o que a gente usa como redução? Já há 55 anos, Paulo, a gente usa o carvão vegetal. Ou seja, a empresa tem hoje 164 mil hectares de floresta no estado de Minas Gerais. De 164 mil hectares, 64 mil são de preservação e proteção. 15 mil são dedicados a transporte, estradas, áreas produtivas, estocagem. E 85 mil de produção de eucalipto para a produção do carvão vegetal. Okay? Esse carvão, a gente usa ele, como eu falei, no alto forno da produção de Jeceaba, e também a gente utiliza os finos desse carvão, que foi para utilização na pelotização, ou seja, o nosso forno de pelotização, ele, ao invés de ser alimentado por gás natural, a gente usa o fino de carvão vegetal para poder fazer a injeção e aquecer esse forno. E também na produção da pelota, ou seja, a gente usa ele tanto na sinterização quanto na produção da pelota. E outros projetos que eu vou mostrar um pouco mais para frente, que foi a pergunta se ainda tem espaço da utilização do carvão vegetal, investimentos para o futuro, a gente vai ver logo, logo. Bom, depois da produção do ferro gusa, sem passar por muitos detalhes, aciaria, laminação, e a gente produz exclusivamente, unicamente, tubo sem costura, para aplicação no mercado energético, óleo e gás, geotérmico, e também indústria automotiva, indústria ferroviária e estrutural, mas basicamente são tubos sem costura. Okay?
Agora vamos falar um pouquinho da unidade florestal que a gente viu lá, que são 55 anos de história e 85 mil hectares de área para plantio. Eu estava conversando um pouco mais cedo, a indústria da produção de carvão vegetal precisava um pouco de inovação, ou seja, a gente tem um processo que chama Carboval, que foi o primeiro projeto piloto, é de 2008, ou seja, a gente está falando já de 16 anos de idade, que foi sofrendo evolução durante esse processo de operação, e logo agora, em 2024, nós conseguimos colocar 3 reatores trabalhando em linha, que é para aumentar a produtividade e fazer o primeiro projeto econômico para a carbonização do carvão vegetal para o uso em diversas aplicações. O carvão vegetal precisava melhorar a qualidade para as aplicações que a gente precisa. Tem um vídeo de 1 minuto só, para vocês verem de que eu estou falando, e depois eu continuo. A Valurec no Brasil conta com uma unidade florestal pioneira no plantio e manejo de florestas de eucalipto renováveis. Combinando produtividade, excelência e sustentabilidade socioambiental, temos uma tecnologia revolucionária chamada Carboval para a produção de carvão vegetal. Por meio de um reator vertical, a produção do carvão vegetal acontece de forma sustentável em 16 horas. Depois, o carvão é armazenado e estabilizado em silos metálicos por mais 24 horas. Em seguida, já pode ser enviado para o cliente final. A fração condensável do processo é recuperada na forma de alcatrão vegetal e extrato pirolenhoso, enquanto a fração não condensável é mantida na forma gasosa e reutilizada como fonte de energia termoelétrica. Um reator Carboval substitui 7 fornos convencionais de alvenaria. Essa tecnologia, patenteada pela Valurec, tem 0 emissão de metano. É a Valurec, abrindo o caminho para uma revolução no processo de carbonização. Saiba mais em valurec.com. Bom, a gente viu aqui o reator, a imagem que vocês ainda têm do reator piloto de 2008. A gente tem esse novo reator na Fazenda Diamante, perto de Pompeu, onde tem 3 reatores trabalhando ao mesmo tempo e estão em operação. Por que eu trouxe isso aqui? Porque essa é uma forma de utilização das nossas florestas que aproveita até 95% da árvore, ou seja, da energia contida na nossa floresta. Onde é que a gente usa? Para não demorar muito, a gente usa esse carvão no alto forno, a gente usa na pelotização, na sinterização, igual eu expliquei mais cedo, e no forno elétrico a arco, a gente já tem uma patente para substituição do petcock, que é carvão mineral, por esse carvão vegetal. Ou seja, a utilização do carvão vegetal ela continua e tem implicações além do alto forno, além da produção do ferro-guso. Vocês viram no vídeo, como subproduto, a gente tem o bióleo, que é um óleo bastante estável, que hoje está sendo usado em estudos de pesquisa e desenvolvimento junto à Petrobras, para ter a fração desse óleo para aplicações mais nobres, mas, por enquanto, ele é utilizado como óleo combustível na indústria química e de solventes. Isso, 15% da produção dessas árvores viram óleo. E tem o extrato pirolenhoso, que é utilizado como fertilizante e agentes para fabricar inseticidas e herbicidas. Então, por isso que eu falei, a maior utilização da nossa floresta está aqui. Em termos de CO2, para a gente ter uma ideia hoje, a gente está produzindo um aço de baixa emissão de carbono. Globalmente, 56% do aço é proveniente do sucata reciclado. Nos Estados Unidos, a gente já chegou a 98%. E o carvão vegetal é utilizado principalmente aqui no Brasil. E a gente conseguiu ter uma produção de aço a 0,95 toneladas de CO2 por tonelada de aço produzido, que na indústria hoje é por volta de 1,91. Claro, cada empresa tem um número, essa é uma média. E quando a gente fala de produção de tubo, eu estou falando de escopo 1, 2 e 3, é 1,45 toneladas de carbono equivalente por tonelada de tubo produzido, em todos os escopos. Tá, ok?
A gente atingiu a meta, foi anunciado tem pouco tempo, menos 25% de redução na emissão de CO2. Isso graças ao Brasil, que tem um papel fundamental no grupo Valorec. Em 2030, a gente vai estar colocando por mais 30% de redução. E as rotas principais para a gente é a inovação, né, nessa tecnologia do carvão, eletricidade mais verde, uso, e mais para frente, uso do hidrogênio e captura de carbono. Hoje a gente produz tubos que fazem parte do CCUS, que é o Carbon Capture and Use and Storage, no mercado. E para continuar, bom, igual eu falei, 55 anos de floresta, é uma empresa que já tem trabalhado nisso, tem os nossos desafios de uma empresa do nosso tamanho. Vamos bem lembrar que, dependendo do tamanho da empresa, a tecnologia utilizada, os desafios são bem diferentes. Esse é o nosso caso da Valorec. Para concluir, eu queria deixar essa mensagem que a discussão entre o poder público e privado é fundamental, porque, como diz o Paulo, estamos todos no mesmo barco e o barco já saiu. Hoje, os nossos desafios não é o desafio da Valorec, é o desafio do mercado, é o desafio da produção do aço com uma pegada de CO2 que é sustentável. Ok? Muito obrigado. Vou passar a palavra aqui para o Everton. Bom dia a todos, todas aqui. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né, Adriana, da AMIF. Obrigado, governador, né, pela mediação aqui. Obrigado, secretário, em nome aí dos presentes pelo governo. É um prazer estar aqui. Também eu trouxe uma apresentação rápida para falar um pouquinho sobre a ArcelorMittal e depois desembocar isso nessa discussão da descarbonização, discussão super importante. Então, falando sobre a ArcelorMittal, né, é a maior produtora de aço no Brasil, 42% da produção de aço no Brasil é feita pela ArcelorMittal, é líder global também, né, são mais de 58 milhões de toneladas de aço bruto produzidas em 2023, do ponto de vista global. Nós temos fabricação de aço em mais de 15 países, são 140 países com venda, 127 mil empregados, enfim, é um conglomerado global do setor de siderurgia, também de mineração. São 14 centros de pesquisa e desenvolvimento no mundo, um deles aqui no Brasil, no Espírito Santo, na nossa unidade de Tubarão. São 1.700 pesquisadores e muito das pesquisas que estão sendo conduzidas hoje nesses centros têm relação direta com a descarbonização, né? O foco e a meta do grupo de buscar tecnologias e maneiras de produzir o aço com menor emissão de carbono. Aqui no Brasil, como eu disse, o maior produtor, uma capacidade de produção de 15,5 milhões de toneladas de aço bruto, 5 milhões de toneladas de minério de ferro e temos cerca aí de 20 mil empregados diretos no Brasil. Do ponto de vista de inovação, a primeira siderúrgica integrada da América Latina, lá atrás, aqui em Minas Gerais, inclusive. Nós temos o Açolab, que é um hub de inovação, que foi o primeiro hub de inovação aberta da siderurgia, né, justamente buscando a inovação não só interna, mas buscando todos os stakeholders e portanto, o setor acadêmico, as startups, enfim, criando esse ecossistema para nos ajudar a inovar. O mapa da nossa produção no Brasil, né, nós temos aí as unidades de aços longos, que são em vermelho, aços planos. Mineração, são duas minerações aqui em Minas Gerais, uma em Andrade, uma em Itatiaia-Sul. A nossa unidade de bioflorestas, que depois eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, que é a unidade que cuida das nossas florestas e da produção de carvão vegetal do nosso grupo aqui no Brasil. A MS, que é a ArcelorMittal Sistemas, nós temos uma empresa, né, que cuida de todo o setor de tecnologia dentro da empresa. E, por último, não menos importante, a Fundação ArcelorMittal, que faz um trabalho importantíssimo, extremamente, a gente tem muito orgulho de falar disso, que é o nosso braço que faz todo o investimento e cuida de todo o investimento social da ArcelorMittal aqui no Brasil, com vários programas, principalmente voltados para a educação e esporte, como alavancas de transformação social, né, muito pautado, né, nas comunidades que estão
cercanas às nossas unidades. Então, é um trabalho também de muitos anos e que traz um resultado para nós e para a sociedade extremamente importante. Como vocês podem ver, a gente está distribuído aí principalmente no Sudeste, e Minas Gerais, especificamente, concentra a maior parte do nosso parque industrial. Se nós tivéssemos aqui as unidades da distribuição nossa de vendas, vocês veriam que a gente tem a presença em todos os estados, mais o Distrito Federal. Falando sobre investimentos, o grupo vem levando, desde 2022, o maior investimento do setor de siderurgia do aço no Brasil. São 25 bilhões de reais de investimento, nesse plurianual de 22 a 28. Dentro desses investimentos, alguns drivers, tanto aumento de capacidade, diversificação de portfólio, colocando outros produtos e serviços de maior complexidade também dentro do nosso portfólio. A aquisição da antiga CSP, a Companhia Siderúrgica de Pecém, foi adquirida pelo grupo no estado do Ceará. E também um investimento muito robusto, são quase 6 bilhões de reais em investimento em energia renovável, justamente conversando com as nossas metas de descarbonização. Nesse caso específico, são 2 grandes investimentos, um no estado da Bahia e um no estado de Minas Gerais. O secretário Passalio comentou sobre como cresceu a geração de energia solar em Minas Gerais. Um dos grandes projetos que estão sendo feitos no estado é o projeto conduzido por nós em Minas Gerais, um projeto solar que vai gerar aí, efetivo praticamente 70 megas de geração efetiva. Todos os combinados, os investimentos em energia renovável, eles representam 38% do nosso consumo de energia no grupo, no Brasil, que, somado à nossa autogeração, a gente já tem algumas gerações próprias, inclusive hidrelétrica, nós vamos chegar ao final desses investimentos. O objetivo é ter entre 80% e 82% do nosso consumo de energia do grupo com autogeração. E toda a autogeração ela é renovável. Então, é um dos principais alavancas, já te respondendo, governador, como atingir descarbonização. Sem dúvida nenhuma, as fontes de energia renovável são um papel protagonista e fundamental nesse caminho. Falando sobre produção sustentável, né, quando a gente fala de produção sustentável, o nosso entendimento no grupo é muito claro sobre isso. A descarbonização é parte desse processo, mas a produção sustentável não é, entre aspas, só a descarbonização, né? É a produção sustentável em todos os 3 aspectos do ESG: ambiental, social e governança. Então, a gente está muito orgulhoso, assim, porque nós conseguimos, nos últimos anos, certificar todas as nossas operações industriais, com exceção da siderúrgica no Ceará, que foi recém-adquirida, está em processo, pelo Responsible Steel. Responsible Steel, apesar do nome bonito em inglês, é exatamente o que está escrito na tradução literal, é uma certificação internacional externa, numa coalizão entre diversos setores, globalmente falando, que certifica a produção do aço do ponto de vista ESG, garantindo que esse aço é produzido de maneira que esteja conforme, de novo, tanto do ponto de vista ambiental, social e de governança. Então, todas as nossas unidades, são 9 unidades certificadas, e a expectativa é que esse ano nós tenhamos também a certificação de P100. Além disso, na mineração, a nossa mina do Andrade é certificada pelo IRMA, que tem o mesmo conceito do Responsible Steel, olhando para a mineração. A nossa unidade da Bioflorestas tem 68 anos de operação, né, já longa data. São mais de 100 mil hectares de florestas plantadas, 40 mil delas para preservação permanente e reserva legal. E também, assim como no Responsible Steel e no IRMA, as nossas florestas estão certificadas pelo FSC, que é um selo de homologação que as florestas também cumprem todos os aspectos do ponto de vista ESG. O carvão vegetal produzido nas nossas florestas, 100% abastece a nossa unidade em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, onde nós temos Alto Forno, que produz o GUS através do carvão vegetal. Esse é o nosso CEO global, o Aditya Mittal,
né, de maneira pioneira, já há alguns anos, ele definiu, né, de maneira global o nosso objetivo de descarbonização até 2030 é uma redução de 25% da intensidade de emissões, e para 2050 o conceito das emissões líquidas zero, né, sendo protagonista na indústria na corrida pela descarbonização. Aqui no Brasil, nós temos, óbvio, como o André comentou, nós temos... Cada indústria tem uma certa tecnologia. Aqui no Brasil, nós temos 5 grandes focos para descarbonizar: utilização de gás natural nos altos fornos, o aumento da participação de sucata na carga metálica, aumento da quantidade de finos de carvão, né, como substituição e agente redutor, a melhoria da eficiência energética e o uso de energia renovável. Estou com o tempo esgotado aqui, eu vou passar rápido, mas esse slide é super importante. E aí, respondendo a tua pergunta, né, governador? A descarbonização, eu concordo, e o grupo entende assim também, é um navio que saiu, né, na tua analogia. A gente não entende que isso vá parar. Agora, a descarbonização traz desafios muito grandes, não só para a indústria do aço, eu diria que para a cadeia do aço, né? Hoje a gente tem visto, por exemplo, crescer a solicitação dos clientes por aço com menor emissão de carbono, mas não temos visto os clientes aceitarem o pagamento de um custo, de um prêmio adicional por isso, né? Então, desde o ponto de vista mercadológico, como do ponto de vista de como criar as condições, né? O CAPEX, como a Silvia disse, é extremamente alto, o custo de produção também é traz uma diferença muito alta. Então, aqui tem um slide trazendo alguns países, enfim, pelo tempo vai ser difícil entrar, mas acho que o grande ponto aqui é que tem que existir uma agenda efetivamente coordenada do setor público, privado, da cadeia como um todo, para que isso aconteça. Porque, senão, se nós tivermos o peso da descarbonização em um setor somente, esse setor, independente de qual seja, ele não tem condições de levar adiante essa agenda sozinho. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, falando um pouquinho da Arcelor e passando para os colegas. É um prazer estar aqui. Obrigado, querido. Frederico. Pessoal, bom dia. Antes de mais nada, agradecer o convite. E aí, a todos os colegas desse meio que estão aqui, né, o prazer da gente discutir um pouco desse assunto que está tão importante na nossa pauta, que são as florestas, a descarbonização, né? Meu objetivo aqui, né, eu vou falar um pouquinho da Aperam, para a gente nortear os debates que virão aí, né? Bom, a Aperam South America, a unidade da qual eu sou CEO, ela tem 2 grandes unidades. A primeira que aparece ali é a Aperam Bioenergia, que é um pouco mais o palco nosso de hoje. E a Aperam Bioenergia é uma empresa que foi originalmente criada para fornecer carvão vegetal de forma, né, sustentável, eu diria, mas muito mais sustentável no sentido de estabilidade para a usina de Timóteo. Mas que passou por enormes transformações, como eu vou comentar para frente, e hoje é um negócio per si. E o outro segundo grande negócio que a minha unidade tem é a usina de Timóteo. Aqui em Minas Gerais fica mais fácil, ao invés de eu contar o que é a Aperam South America em Timóteo, é falar que é a antiga Acesita. E a hora que eu falar do histórico aqui, a gente vai lembrar alguns pontos disso aí. Os nossos produtos, né, o primeiro que aparece aí é o que vocês conhecem mais e utilizam mais. Né, o elevador que vocês pegaram aqui, ele é de inox, provavelmente da Aperam. O talher que vocês usaram no café da manhã é de inox Aperam. Além de algumas aplicações menos visíveis, mas tão importantes quanto, entrando para toda a indústria de alimentos, indústria química, suco alcooleiro, todos os setores que usam o aço inoxidável, que é para a Aperam o principal produto e para a Aperam South America também. A gente tem uma segunda linha de produtos, que são os aços elétricos. Aços elétricos, vocês os utilizaram tanto quanto os inoxidáveis no dia de hoje na vida, mas não os veem, né? Eles estão nos motores dos compressores da geladeira, do ar-condicionado, nos motores das indústrias, dos carros elétricos, nos transformadores de distribuição de energia. E, por fim, os ácidos carbonos especiais, que são menos importantes no nosso portfólio, mas compõem aí alguma coisa da ordem de 15% a 20% da nossa produção ainda. Com esse slide, eu gosto sempre de lembrar que como que os produtos da Aperam estão ligados ao futuro, né? Ligados à transição energética, à descarbonização, à sustentabilidade.
O aço inox, porque normalmente ele entra para substituir um outro produto com um ciclo com uma vida muito mais longa e um nível de reciclagem muito mais alto, né? Aço é o produto mais reciclado do mundo e o aço inox é ainda mais pelo seu valor, né? Ninguém deixa até hoje no Brasil também ninguém deixa uma latinha de alumínio no chão, ela é reciclada. O aço inox também tem liga, valor de liga que faz com que o seu uso, sua reciclagem seja muito alta. Então, esses dois apelos, a reciclabilidade e o longo ciclo de vida dos produtos de inoxidável, fazem com que esse produto esteja tão alinhado ao futuro, né? E o segundo, os aços elétricos, né? A boa parte do que nós vamos falar de descarbonização no mundo vai passar pela transição de uma combustão para a geração do movimento, né? O combustível como energia para a energia elétrica, de forma sustentável, claro, né? E os aços elétricos eles estão diretamente ligados, tanto na produção de energia, todo gerador eólico tem um aço elétrico dentro, todo hidrogerador de uma hidrelétrica tem aço elétrico dentro, como na distribuição, né? Então, assim, você vê que como é que a gente está ligado a este futuro aí. Bom, indo um pouco para frente, falar do processo produtivo da Aperam South America, né? E aí a gente começa a falar da nossa bioenergia, né? O nosso processo de produção de aço, como eu disse, o exemplo que eu dei, o elevador que vocês pegaram, todo revestido de aço inox, esse aço começou lá atrás, com o plantio, há 7 anos antes da produção do aço, de uma floresta de eucalipto, de uma tecnologia de clones, de mudas, depois um plantio, um cultivo dessa floresta, que ao longo dos anos de existência dessa empresa foram sendo renovados, né? Essa empresa, quando ela começou, ela cortava eucalipto com machado. Hoje, né, só para dar um exemplo, a gente não tem uma sequer motosserra, né, dentro da empresa, né, ou seja, a motosserra que já foi uma evolução, hoje ela não existe mais por questões de segurança e de produtividade, a gente não tem mais nenhuma, há pouco tempo aposentamos a última lá. E isso que eu dei de exemplo do machado até a ponta, seguiria todo o processo produtivo, onde hoje, por exemplo, todo o nosso transporte de madeira é próprio, nós não temos transportadoras fazendo, por uma questão de sustentabilidade e produtividade. Então a gente passa por todo o processo, chega nos altos fornos da usina de Timóteo, depois a aciaria. Aqui vale a pena lembrar também que nós temos 2 aciarias, né? A Aperam ela tem 2 altos fornos, a Aperam South America, e 2 fornos elétricos. Então o balanço nosso é mais ou menos metade vem de altos fornos, todos a carvão vegetal de florestas plantadas, e a outra metade de fornos elétricos. Então, ou seja, as 2 rotas existentes estão presentes na Aperam South America, sendo que a rota a alto forno, 100% a carvão vegetal. E depois temos uma laminação a quente e as laminações a frio, onde a gente faz o acabamento dos nossos aços aí. Eu gosto desse slide, e ele começa a responder a pergunta do nosso governador Paulo aqui, do assunto da descarbonização, né? Quando você vê esses grafiquinhos em vermelho ali, né, você vê que ele começa ali, tá ruim de ver aqui, mas em 2020 vai até 2030, mas a gente tem isso para frente também, tá? Até 2050. O que você vê em vermelho são as emissões da Aperam South America, escopos 1 e 2. Tá? Então, as nossas emissões, a primeira mensagem que eu queria lembrar aqui é que elas caem, né? Como que as nossas emissões vão caindo. Essa é a primeira. A segunda é que se você comparar isso com o mundo, a gente é bem melhor que a média em emissões de CO2 equivalente por tonelada de aço. Então, essa é a parte vermelha. E o que vem por trás, a cereja do bolo, é a parte verde, né? Ou seja, nós removemos e armazenamos nas nossas florestas, porque não adianta remover do ar, transformar em carvão e queimar de novo, né? Esse aí não está nessa conta. Mas nós removemos da atmosfera o que está em verde ali. Então, assim, a segunda mensagem que eu coloco é que, além da gente emitir menos que a média mundial e de forma decrescente, nós neutralizamos com remoções e armazenamento desse CO2 todas as nossas emissões. Isso a gente vem estudando há anos para chegar nesse ponto, e desde 2020 que nós somos certificados anualmente por entidades externas que comprovam essa neutralidade de carbono, repito, nos escopos 1 e 2, considerando as remoções. E aí vem a pergunta do porquê, né? Quais são as alavancas, e aí eu volto um pouco, fica um pouco parecido com o que o Everton e o André comentaram, né? E eu colocaria 3 aqui. A primeira delas é a utilização de carvão vegetal. Se eu utilizasse coque nos meus altos fornos, as minhas emissões seriam muito mais altas e eu não teria as remoções da floresta. Essa é a primeira. Segunda, também comentado aqui, é a matriz energética brasileira, da qual nós temos que nos orgulhar, né? A matriz energética brasileira ela está aí no patamar de 90% de energia renovável. E dentro da Aperam,
nós temos mais ou menos 50% da nossa produção é de uma hidrelétrica dedicada, da nossa consumo de energia elétrica é de uma hidrelétrica dedicada, outros 50% a gente pega no grid. Então, ou seja, da energia elétrica que a Peram Alfa-América consome, 50% é 100% renovável e o outro 50% em torno de 90% renovável. Ou seja, isso nos dá um patamar de em torno de 98% da nossa energia ela é renovável. E o terceiro ponto que eu citaria, porque eu citei o carvão, citei a energia, o terceiro é a eficiência. Né? A hora que você vê aquelas emissões caindo, aquilo ali está puramente eficiência nossa, de utilizar motores mais eficientes, iluminação de LED, trocar combustíveis por outros mais eficientes, máquinas com maior escala. A escala de produção dá para fazer um livro do que a gente vem fazendo para aquela curvinha vermelha aí caminhando para baixo ali. Bom, queria falar um pouco de energia circular, né, da economia circular, que está dentro da estratégia da Aperam como um todo. Hoje a Aperam é um enorme player no mercado de sucata de inox mundial. A gente fez uma aquisição do maior comprador, do maior distribuidor de sucata do mundo, de inoxidáveis. Isso como grupo, isso mais Europa e Estados Unidos. No Brasil, a nossa solução não é só a sucata, nós temos baixa geração de sucata por ser um país em desenvolvimento. E no Brasil a gente transformou essa estratégia de economia circular através da bioenergia, de forma que a gente tenha alguns coprodutos sendo utilizados. Então, o primeiro que aparece ali é o biochar. Né? Nós devemos ser hoje o maior produtor de biochar no mundo. O biochar, na verdade, para fazer uma longa história técnica bem curta, significa a incorporação no solo de carbono, que traz vantagens ao solo, mas principalmente a transformação daquele carbono, a fixação daquele carbono para ele não virar CO2 de novo. Temos os briquetes, eu acho que isso não é novo, todo mundo tem de alguma forma o uso de briquete, que a gente usa coprodutos para fazer briquetes e atuar nessa economia circular. E o bioóleo, né? O André começou, já me ajudou a explicar aqui, na verdade a produção de carvão gera uma grande quantidade de emissões de produtos que são condensados. 100% da nossa produção de carvão a gente condensa a fumaça e depois queima essa fumaça. Né? Então essa condensação gera o bioóleo que o André já comentou, e esse bioóleo a gente comercializa no mercado. Comercializa para empresas que vão usar isso para substituir um combustível fóssil, ou seja, atuando na descarbonização. E nós temos o foco, inclusive, em tentar usar isso nos nossos fornecedores para a gente atuar no nosso escopo 3 da produção de aço. Bom, eu gostaria de agradecer aqui, então, a atenção de todos. Eu queria deixar só a mensagem final. Eu acho que a hora que eu fui ajustando essa apresentação, eu me lembrei que a gente teve, né, há um ano, foi um ano atrás exatamente, não, acho que foi em fim de janeiro, a gente teve um Capital Market Day da Aperam, que seria no Brasil. Mas eu acho que aqui não precisa contar da dificuldade logística de trazer 20 analistas de mercado europeus para visitar uma unidade florestal no norte de Minas. Isso aqui só mineiro entende como é que seria isso. Né? E aí a gente decidiu fazer uma série de filmes e apresentações, está no site da Aperam, quem puder ver. E quando eu estava fazendo a apresentação, eu vi como é que foi interessante eu fazer aquilo ali, porque para nós não, vocês todos conhecem muito bem, mas o orgulho que a gente tem que ter de ajudar no desenvolvimento de uma região que é o norte de Minas, o orgulho que a gente tem que ter de uma jabuticaba, que é a produção de aço em escala industrial, através de carvão vegetal, que as empresas aqui presentes, a Valorec, a ArcelorMittal e a Aço Verde do Brasil têm. E eu lá, como que eu pude apresentar e ter esse orgulho. Então, assim, a hora que eu fui fazendo a apresentação, isso me voltou e eu queria compartilhar esse orgulho com todos nós do setor, nós mineiros, nós da indústria de aço verde. Obrigado, pessoal. Obrigado, Frederico. Nós temos 4 perguntas aqui. Então, eu vou agora sistematizar e vou fazer uma pergunta para cada um, para a gente dar uma dinâmica aqui na nossa mesa virtual. Né? Mas eu queria deixar uma pergunta para os 4. Né? O ano passado, o Brasil aprovou o seu mercado regulado de carbono. Esse ano, já nós estamos sendo chamados para as primeiras reuniões para regulamentação. Né? Então, eu queria que vocês adendassem a resposta dos que nos fizeram perguntas, dos presentes, a percepção de vocês sobre a regulamentação, porque é um setor regulado. Então, como é que vocês estão vendo isso? Eu queria a primeira pergunta,
eu queria passar para o Everton, porque é uma empresa planetária, né? Principalmente com presença no Espírito Santo. Também. Como é que vocês estão vendo aqui? A pergunta é do Marcelo, né? Como é que vocês estão vendo a posição do novo governo norte-americano e se essa posição pode atrapalhar os esforços de descarbonização? Bom, obrigado, Marcelo, pela pergunta. Assim, acho que todos nós ainda é uma incógnita. Acho que talvez nem o Trump tenha tão claro aonde isso vai chegar, né? Acho que assim, a única certeza, tanto do ponto de vista econômico, né, nessas guerras comerciais, assim como do ponto de vista ambiental, com a saída do Acordo de Paris, enfim, é que vão haver novas discussões, né? Acho que isso é uma certeza. Vai gerar uma certa instabilidade, acho que já está gerando, né? Mas na nossa visão, e acho que ainda é muito cedo para a gente tirar qualquer conclusão mais precisa de realmente aonde isso vai chegar, como vai ser, né? Nós teremos a COP aqui no Brasil também, que é um evento extremamente importante do ponto de vista global. Acho que talvez seja um encontro que mostre nesse momento mais claramente para onde o mundo realmente vai caminhar. A Silvia comentou sobre isso, né? O Trump está mostrando também um outro lado dessa discussão. Acho que então, assim, conclusão, desculpa se existia o desejo que eu desse alguma resposta conclusiva, não tenho a menor ambição de dar essa resposta. Sinceramente, acho que talvez pouquíssimas pessoas tenham como dar essa resposta, porque tudo ainda é muito novo, né? Em relação ao adendo, né, que você falou sobre o mercado de crédito carbono regulado, eu comentei na minha apresentação, e acho que os demais, é extremamente importante que nós tenhamos, de novo, políticas públicas muito bem discutidas com todos os setores, né, setor privado, setor, né, da sociedade, enfim. Não existe maneira de avançar na agenda ambiental e na questão da descarbonização sem essas políticas de maneira que sejam integradoras. O mercado de carbono ele tem o potencial de ser uma ferramenta importante nesse caminho, desde que seja construído e implementado de maneira tal que não prejudique ou que não desfavoreça ou desbalanceie o peso de cada ator nessa cadeia, né? Acho que um exemplo disso é o próprio CBAM na Europa, né? O CBAM já está num processo de implementação, né? 2026, teoricamente, ele entra de uma maneira mais full, e a gente tem visto, falando do setor de aço, o setor do aço na Europa sendo prejudicado pelo CBAM e com uma perspectiva bastante desafiadora com a implementação total do CBAM, né? Porque você não pode, por exemplo, desbalancear o peso na economia no seguinte sentido. Exemplo do CBAM, né? Você, de alguma maneira, você penaliza o aço que entre na Europa com uma maior emissão de carbono. Mas, ao mesmo tempo, você não penaliza, por exemplo, um veículo que entra na Europa, sendo que esse veículo pode ter sido produzido com aço de maior emissão de carbono. Na China, por exemplo, né? O André mostrou aqui, as emissões globais estão na ordem de 1,9 toneladas de CO2 por tonelada de aço. A China, a matriz chinesa de produção de aço, é a matriz que mais emite carbono. Então, esse equilíbrio, né, e ao mesmo tempo você tem dentro da Europa um custo de energia, um custo de mão de obra extremamente alto. Então você tira a competitividade da indústria europeia, do aço, e abre o mercado europeu para que entrem produtos que podem, inclusive, estar entrando com carbono contido. Então, assim, tentando responder de maneira sintética, o mercado de carbono é importante, ele é uma ferramenta super importante nessa jornada, mas ele tem que ser muito bem desenhado, ele tem que ser muito bem discutido e tem que trazer isonomia para todos os atores da cadeia. Ok. O importante é estar na mesa, hein? André, tem uma segunda pergunta do Robson aqui, Robson Rodrigues. O setor siderúrgico teme o aumento das importações do aço chinês
devido às tarifas americanas? Bom, nós já vimos que o presidente Trump está tentando proteger o lado dele. A China tem uma capacidade produtiva, a China sozinha produz mais aço que o mundo inteiro junto. E aí a pergunta fica para onde vai esse aço, né? Hoje, com o Instituto Aço Brasil, já tem algumas medidas que foram... André, só por curiosidade, pela resposta anterior, nós temos o tamanho da emissão por tonelada do aço chinês? Não. A emissão do aço, do CO2 no Brasil é muito menor do que a da China. Mas nós não temos a da China. Não temos da China, de jeito nenhum. Para o debate. A China que é uma economia, não é economia de mercado, ou seja, o objetivo na China é produção, e essa produção, às vezes, lógico, tem várias empresas de tamanhos diferentes, em localidades diferentes, mas é produzir a qualquer preço, mais ou menos, com o subsídio do governo, é gerar economia não só de aço, mas como de insumos para a indústria siderúrgica. E a pergunta é para onde vai esse aço. Ou seja, o Brasil já tem alguns mecanismos que fazem uma certa equalização, tão longe ainda de serem eficientes porque a gente precisa. A gente viu o aumento da importação chinesa no Brasil, aumentou mais de 40% entre 2022 e 2023, e outros 20% entre 2023 e 2024, e a preocupação continua onde que isso vai parar, né? Como foi muito bem explicado na pergunta anterior, é uma questão de se a gente vai taxar o CO2 aqui, tem um mecanismo de carbono, como é que isso vai ter uma isonomia para não afetar o mercado brasileiro. Assim, vocês estão discutindo um mercado regulado? É uma discussão que ocorre em todas as nossas sessões no Instituto Aço Brasil. É uma preocupação do setor siderúrgico geral, de todas as empresas hoje, de sensibilizar o governo sobre esse possível perigo que a gente está tendo dessa importação massiva de aço da China e, consequentemente, ter consequências mais econômicas mais importantes aqui no aço no Brasil. Obrigado, André. Silvia, a Cássia nos manda uma pergunta. Quais os principais desafios e entraves para transformar a cadeia do carvão vegetal em uma indústria de biorefinaria, visto que aproximadamente 70% da biomassa madeireira são desperdiçadas no processo? Bom, Cássia, você me salvou, porque a sua pergunta é exatamente o título da minha apresentação que eu devia ter feito no começo. Bom, rapidamente falar, né, a Aço Verde do Brasil é uma empresa do Grupo Ferroeste, como eu disse, um grupo aí que tem praticamente 60 anos de história, que começou na silvicultura e que hoje está presente não só na produção de aço verde, mas também na produção de biocombustível e da produção de ferro-gusa verde no estado do Espírito Santo. É um grupo hoje que atua em alguns estados brasileiros, principalmente Maranhão, Piauí e Minas Gerais, tá? Com siderúrgica também no Espírito Santo e reflorestamentos na Bahia. É um grupo que tem hoje, para a área de reflorestamento, mais ou menos 148 mil hectares de terra, dessas praticamente 80 para o plantio de eucalipto, em torno de 60 mil hectares de reserva, e aí mais ou menos quase 10 mil hectares de infraestrutura e outros. Como o pessoal colocou, a Aço Verde do Brasil é uma empresa que só produz através da rota do carvão vegetal e sem a utilização de combustível fóssil. Nós temos a nossa própria planta de oxigênio, temos termoelétricas rodando com os gases desses alto-fornos, e hoje a gente tem uma das menores emissões de CO2 por tonelada de aço produzido, tanto na Aço Verde do Brasil, quanto na ACBF, que é a nossa usina de ferro-gusa no Espírito Santo. Quando a gente coloca, foi falado aqui pelos meus colegas, o setor siderúrgico não tem só a utilização do carvão vegetal como ferramenta de sustentabilidade, né? No caso da Aço Verde do Brasil, a gente utiliza todos os gases do processo, a gente utiliza a escória para a produção de cimento, a gente usa os finos de carbono, a gente tem
nosso projeto próprio de briquete. Então, são várias ações que ajudam aí não só a dar utilidade para os resíduos industriais, né, alimentando aí a economia circular, mas também reduzindo essa emissão de CO2 por tonelada de aço produzida. A gente já discutiu isso aqui, a produção mundial de aço ela é enorme, o Brasil, né, não é grande em relação ao volume mundial, mas a maior parte desse aço mundial é produzido através da rota do coque, que é, sem dúvida nenhuma, a rota mais poluente. A rota elétrica, né, da sucata, né, da sucata a gente pode incluir a utilização do ferro, né, do ferro gusa sólido ou líquido. Se você tiver a matriz energética limpa, você consegue uma emissão menor. Se você não tiver, se você utilizar energia fóssil, você vai ter uma emissão maior, mas que continua sendo muito menor que a rota do coque. Quando a gente coloca ali os desafios da descarbonização da siderurgia, a gente está falando de uma maneira geral, não só da siderurgia brasileira, né? Para o mundo conseguir descarbonizar, nós vamos passar por uma necessidade de maior disponibilidade de sucata, maior disponibilidade de energia elétrica renovável, né? Nós vamos precisar melhorar e desenvolver muitas tecnologias para a qualidade desse aço atender a aços mais nobres, como clientes, como o setor automotivo. É um volume de capital enorme para fazer essas instalações e readequar o parque siderúrgico mundial para as novas tecnologias. Os processos tecnológicos, com exceção do carvão vegetal, como o hidrogênio e outros, ainda não são projetos de escala industrial maduros, né, que a gente já discutiu aqui, com CAPEX e OPEX muito elevados. Quem paga essa conta? Estamos aí caminhando, a gente está vendo um movimento muito forte do setor de mineração, da necessidade de um minério de alta qualidade para atender esses grandes projetos. Temos, principalmente no Brasil, o desafio do custo do gás natural. A gente deve ter um dos gases naturais mais caros do mundo, 5, 6 vezes mais caro do que o nosso vizinho aqui, a Argentina, paga, né? E temos que trabalhar fortemente para dominar, não só em custo, mas em escala, em volume, o processo do hidrogênio, que projeta ser muito importante, mas que hoje ainda requer muito investimento de pesquisa. Com isso, a gente fala que a grande oportunidade da siderurgia brasileira é a base florestal, que a gente colocou. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes, com uma grande extensão territorial, com uma condição climática muito favorável e que tem um potencial único para crescer aí na siderurgia de base florestal. Volto a repetir, se a celulose consegue, a siderurgia também consegue produzir um volume significativo de aço através da rota florestal. Colocamos ali, que a gente disse, volta a dizer, muito importante, o carvão vegetal, a siderurgia de base florestal, não só ela é importante para o meio ambiente, mas ela é extremamente importante para o social. No caso de Minas, em específico, a gente tem o plantio, a civicultura em mais de 800 municípios, municípios esses normalmente com baixíssimo IDH, e a partir do momento que você cria oportunidades de emprego nessas regiões, você diminui o êxodo rural, você traz dignidade, você traz desenvolvimento. A indústria da civicultura é uma indústria que dá também muita oportunidade para a mão de obra feminina, que nessas regiões não existe. Então, o apelo social da civicultura ele é extremamente forte, junto com o meio ambiente e com o econômico. Outra vantagem, é muito importante dizer que o ferro gusa, o ferro produzido através da rota do carvão vegetal, ele é extremamente nobre, ele tem baixíssimos contaminantes. Então, ele é muito importante para a produção de aço integrado no Brasil, mas também para as usinas elétricas nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, e que, quando a gente pensa no hidrogênio como solução, nós vamos ter que lembrar que no processo de produção de aço através do hidrogênio, você não tem o carbono. Então, você vai precisar da carga metálica para enriquecer esse aço do hidrogênio. Então, sem dúvida nenhuma, tanto a sucata, aí nós vamos colocar a sucata, a ferro gusa, entrando tudo como carga metálica, é
o futuro, é o que vai mais. Ela é essencial para a descarbonização da siderurgia, independente da rota que você escolha. Nos alto-fornos de biocarbono, a gente tem que lembrar que é uma atividade intensiva em mão de obra, por um lado, para a geração de empregos, isso é muito bom, mas ainda existe muita oportunidade de desenvolvimento na parte de mecanização. A queima do metano, como o André colocou, é um desafio e é muito importante. Eu acho que vai ser o próximo capítulo da indústria do carvão vegetal brasileiro, é desenvolver e resolver a situação do metano emitido durante a carbonização. Falando de Brasil, como diz o Paulo, Brasil é Brasil, a gente tem que criar, dentro do nosso governo, dos bancos de incentivo e dos próprios bancos privados, um maior interesse na criação de linhas específicas para o plantio, porque nós estamos falando num ciclo curto, que não é tão curto, que são 7 anos. Então, entre o plantio, o corte e a utilização dessa madeira, a gente tem um longo período de investimento e a gente precisa de linhas de financiamento compatível com as nossas necessidades. Outra coisa muito importante que a AMIF tem trabalhado fortemente, e eu acho que o setor da siderurgia também junto tem que trabalhar, é a desmistificação de um histórico, de um passado, de desvios sociais, de desvios ambientais, que hoje já não são mais a realidade do setor de silvicultura no Brasil. Então, é muito importante mostrar tudo que foi feito. Eu acho que hoje, em 2025, a gente tem uma indústria de carvão vegetal, da silvicultura como um todo, completamente diferente do que o mundo enxergou e viu antes dos anos 2000, 2000 e pouco. É importante mostrar para a sociedade esse avanço. E a parte do licenciamento, a gente fica muito contente com Minas, que, sem dúvida nenhuma, hoje está aí na vanguarda, está na frente de vários outros estados, mas se a gente não resolver a parte de licenciamento e a burocratização que a gente tem hoje no Brasil para plantio, fica difícil. Você esperar 8, 7 anos para um licenciamento, depois 7 anos para o seu eucalipto crescer e você utilizar, são quase 20 anos. E não existe projeto econômico que dure 20 anos. Conclusão, eu acho que o Brasil, e principalmente Minas Gerais, tem a oportunidade de ser protagonista nesse tema da descarbonização através da utilização de carvão vegetal e produzir, aí, com certeza, no Brasil, o maior volume de aço verde vindo desse biocarbono que nós somos altamente especializados na produção. Paulo, pode agora responder a pergunta em relação à parte de regulamentação de fronteiras do CIBAM? O que a gente acredita, e eu acho que é muito importante, é muito o que o Everton falou, que a gente tem que ter regras claras, porque o governo tem que ter a mesma rigidez da indústria de cobrar uma regulamentação da emissão de CO2 por tonelada de aço produzida, que ele tem em aceitar aços importados vindo com nenhuma regulamentação de CO2 por tonelada de aço produzido. Então, é muito importante a gente ter 2 réguas, 2 medidas, senão nós vamos penalizar demais a indústria nacional, inviabilizar a indústria nacional e dar entrada aí para um aço sujo que tem inundado, não é nem para falar que está vindo muito, não, ele está inundando o Brasil, entre aço contido e aço direto, nós estamos falando aí de 10 milhões de toneladas ano, que estão aí destruindo o mercado nacional. Obrigado, Silvia. O que vai ficando claro nas respostas é que nós temos que construir uma agenda, né? Eu queria para mais uma pergunta, Frederico. Tem 2 perguntas aqui, todas 2 muito boas. Eu vou lhe passar a primeira, né? Um dos maiores gargalos para o crescimento do setor florestal é a mão de obra, afirma o Fabiano, que está nos acompanhando aqui. Como as empresas podem vencer esse obstáculo, que inclui, inclusive, deve ser o que ele queria dizer aqui, os programas de assistencialismo do governo, né? Obrigado. É um desafio geral, né? Quando a gente olha para a indústria do aço, ele também acontece. Na indústria do aço, eu ainda diria que tem um outro apelo, que quando eu me formei, né, na década de 90, ser engenheiro metalurgista já não estava na moda. Hoje, a molecada não quer saber nem o que é isso, né? Então, a gente tem a dificuldade de atrair talento.
Eu acho que nesse ponto, quando você vai para as florestas, eu acho que aí é que vem a pergunta, né? Sim, a gente sofre um aumento do custo da mão de obra muito superior à inflação. Isso é preocupante. A gente fez uma análise, está até acontecendo recente, da competitividade do carvão vegetal versus o coque. Porque aqui a gente falou bastante da sustentabilidade desse carvão vegetal, né? O fato dele vir de uma floresta plantada e não você tirar carbono que está armazenado no solo e transformá-lo em CO2. Mas a gente tem que lembrar que tem um lado econômico. Não adianta eu querer fazer isso se eu sair mais caro na ponta. Ainda não é o caso. As nossas florestas, a nossa produção de carvão ainda é competitiva e mais competitiva do que o coque, onde é aplicável, mas ela vai perdendo competitividade. E uma das razões é a mão de obra, que o Brasil tem uma inflação alta e que o chinês não tem, que é o nosso grande concorrente. E nessa mão de obra ela é ainda mais alta, porque o salário mínimo aumenta mais que a inflação, porque os programas assistenciais eles tiram sim mão de obra dessa base da pirâmide, né? Então é um ponto de estrategicamente preocupante para o setor esse custo da competitividade da nossa mão de obra. O que a gente tem feito, né? Eu diria que não tem nenhuma mágica, né? O primeiro ponto para mim é a mecanização, a automatização. Né, se você fizer, eu não tenho número exato aqui, mas certamente nos últimos 20 anos a nossa produtividade mais do que dobrou em tonelada de carvão por FTE, por funcionário ali, mais do que dobrou. Eu acho que isso tem que continuar. E o que é interessante ver disso é que ela diminui nessa base, onde o trabalho é repetitivo, o trabalho é manual, o trabalho traz algum grau de risco, e aumenta na parte de operação de equipamentos, onde um operador opera dentro de um ar-condicionado com uma condição diferente do que tinha. Então, assim, primeiro é isso, eu acho que é essa mecanização e automatização. E o segundo fator que a Peram trabalha, imagino que todas trabalham, a gente tem um apelo muito forte da marca empregadora, né? A gente tenta enfrentar esse desafio que eu comentei de que não é o sonho do meu filho que vai fazer Enem esse ano ser engenheiro metalurgista. Então a gente tenta enfrentar isso transformando a empresa numa marca empregadora. Então a gente tem programas de satisfação dos empregados, de engajamento dos empregados, a gente participa de todas de pesquisas externas e um trabalho interno. Cada gestor da empresa tem uma meta de satisfação da sua equipe, então ele é avaliado por como a equipe dele avalia ele como local para trabalhar. As condições que a gente dá, que eu tenho certeza que a maior parte das empresas do setor dão, de plano de saúde, plano odontológico, plano de remédio, uniforme, material escolar para aluno. Então a gente tenta, para filho, então a gente tenta criar uma marca empregadora e uma equipe satisfeita em trabalhar lá, o que faz com que a gente consiga ter uma rotatividade mais baixa. Eu dou um exemplo real que aconteceu, né? A gente está, como eu disse, o nosso transporte praticamente todo da parte florestal, carvão, madeira, é próprio. São motoristas com o mesmo uniforme que eu estava ontem, que tem o mesmo plano de saúde que a gente tem. Então, e a gente teve um caso recente lá que um motorista de carreta ganha o que vocês imaginam aí, né? Então, por R$300, ele muda, né? Falou, opa, peraí, eu vou para lá que eu vou ganhar R$300 a mais. E teve um exemplo recente de um colega responsável por essa área de transporte, que falou comigo que tinha um motorista que pediu demissão para ganhar R$200 mais no outro lugar, e que voltou perguntando se ele podia voltar, porque quando ele chegou em casa e falou que tinha mudado de emprego, a mulher dele falou assim, olha, se você perder aquele plano de saúde que tratou o nosso filho, eu te largo. E aí ele pediu para voltar. Então, ou seja, o que segurou ele não foram os R$200, mas foi o filho dele ter sido tratado por um plano de saúde bom, né? Então assim, respondendo, a gente tenta automatizar, mecanizar para diminuir a dependência dessa mão de obra e ser uma empresa boa para se trabalhar, para que a gente consiga manter os nossos, né, quase 5 mil funcionários que somos entre a indústria e a parte florestal satisfeitos e não querendo sair. Obrigado, querido. Tem uma pergunta aqui, eu vou dirigir para o André para manter a sequência, mas eu acho que quem tiver opinião sobre ela seria bem-vinda, né? Até porque eu e Penido já participamos de um debate sobre a questão de logística para escalar a produção de carvão vegetal no Brasil. Então, e vimos a dificuldade, né? Então, a pergunta aqui é do Tiago Salles. Quais os desafios logísticos iremos enfrentar para escalar a produção de carvão vegetal e levar esse material para os grandes centros de consumo, onde estão as unidades produtoras de aço? André, está com a bola. Bom, eu vou falar sobre a experiência da Valorec. Meus colegas talvez tenham uma experiência diferente.
Ao contrário da Aperam, a nossa parte de logística, transporte e carvão, ela é terceirizada, ou seja, não somos nossos próprios caminhoneiros e caminhões que fazem o transporte. No nosso caso, o que a gente tem são transportes no estado de Minas Gerais, entre as fazendas e a nossa unidade de Jeceaba, porque todo o carvão que a gente produz é consumido internamente. Com o aumento da produção de carvão vegetal, é lógico que o transporte rodoviário pode ser um gargalo. Para vocês terem uma ideia, eu entendi que teve um ano que, com greve de caminhoneiros, estradas fechadas, a Valorec criou um entreposto mais próximo a Jeceaba, ou seja, o caminhão saía da Florestal, parava num ponto, descarregava e depois voltava, e a gente teve um entreposto que a gente conseguia abastecer a usina em caso de bloqueio de estrada. Ou seja, essa é a experiência que eu tenho. No nosso caso, isso é interno, é direto, mas com o aumento da cadeia produtiva, acho que a gente não tem o número de ferrovias necessárias ainda para poder fazer esse transporte pelo Estado e fora do Estado. Mas eu acho que meus colegas têm mais uma experiência interestadual, até entre o Brasil, pelo que eu entendi mais cedo. Alguma contribuição aqui da mesa sobre o tema? Posso fazer uma breve. Eu acho que o desafio logístico do Brasil ele entra no custo do Brasil, né? Quando a gente fala que o aço chinês é mais barato, eu vou dar um exemplo real, né? A gente tem um cliente no Espírito Santo, em Vitória, né? Ligado a óleo e gás ali, e a usina está em Timóteo ali, né? São, sei lá, 350 quilômetros e tem linha férrea, ligando, o que é raro no Brasil, hein? E tem linha férrea. A logística do meu concorrente na Coreia, da usina dele até esse cliente em Vitória, é mais barata do que a minha. Então, isso dá para ter uma ideia do custo Brasil, né? E aí, por quê? Porque a ferrovia que está ali, ela é praticamente dedicada a minério, a estrada não dá nem para contar como uma estrada, e o porto não tem calado para parar navio, e vai juntando tudo, eu não consigo, eu não entrego tão competitivo quanto ele a logística de Podang, na Coreia, para a Vitória em relação a Timóteo para Vitória. Então, assim, o desafio logístico do Brasil entra no custo Brasil, e uma hora isso vai ter que ser tratado, né? A 381, na beira da qual está Monlevade, do Everton ali, está a Aperam, está, né, eu acho que vocês têm coisa, não, vocês até que não, né? Mas assim, a 381 é uma estrada que está sendo duplicada desde que eu entrei na Aperam há 30 anos atrás. Então, dá para ter uma ideia, né? Esse problema logístico, né, nós conhecemos de perto, a gente está no Maranhão, está no Espírito Santo, está em Minas, temos fazendas aí em diversos estados, estamos sempre movimentando carvão vegetal. É um problema que existe, mas eu acho que é um problema de infraestrutura do Brasil como um todo, é o que o Fred colocou, é de porto, é de ferrovia, é de estrada, e é um problema que tem que ser enfrentado. O Brasil hoje não é infinitamente mais competitivo, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, por uma deficiência de infraestrutura geral. Então, movimentar carvão de um estado para o outro é difícil? Mas movimentar qualquer matéria-prima, inclusive produto acabado, tem se mostrado um grande desafio. E eu acho que o custo logístico de matéria-prima e de produto acabado no Brasil é um grande componente de preço, ou infinitamente maior no componente de preço do que de qualquer outro concorrente no mundo inteiro. Alguma contribuição sobre Acho que o resumo, se a gente olhar países desenvolvidos, o frete rodoviário é a última alternativa, se não tem como fazer fluvial, marítimo, ferrovia. Aqui no Brasil, é a primeira opção em toda conta que você faz. Vou usar barcaça, vou usar ferrovia, fica mais caro do que o rodoviário, que já é caro. Então, acho que esse sendo pragmático, é o que acontece no dia a dia. Nós percorremos aqui com certo foco numa rota de descarbonização do setor siderúrgico, né? Eu queria pedir aos quatro, né? Alguns já tocaram lateralmente no tema, mas o tema é muito discutido hoje na imprensa nacional e internacional. Como é que vê as outras rotas de descarbonização do parque siderúrgico e, particularmente, como vê a rota do hidrogênio de baixa emissão, né?
Então, vamos começar pelo André, vamos começar circulando aqui. Pode ser, André? Claro. Bom, as tecnologias que a gente está conversando hoje, em 2025, sobre descarbonização do aço, acho que a gente estudou lá nos anos 90, na Escola de Engenharia. Ou seja, são processos de reações químicas que são conhecidos e possíveis. A discussão toda fica na viabilidade econômica de realização desse processo. O Brasil ainda conta hoje com essa vantagem de ter uma área disponível de plantio, que a gente pode substituir o coque, o carvão mineral, pelo carvão vegetal, ou seja, esse é um dos mecanismos que podem ajudar, mas, como eu falei anteriormente, depende do tamanho da empresa, depende do tamanho do alto-forno, disponibilidade de carvão hoje que não tem, ou seja, isso fica até um ponto. Hoje, no mercado, carvão vegetal é difícil de comprar, a gente precisa, a gente planta, mas também compra. Então, esse é um dos pontos. Voltando para outros mecanismos de descarbonização, a gente passa pela utilização do gás natural, que também tem uma infraestrutura um pouco escassa aqui no Brasil, que também é mais usado na Europa. E a última opção hoje seria o hidrogênio, que tem uma planta piloto rodando na Suécia, mas ainda com a capacidade de produção muito reduzida. É um projeto piloto, que também tem várias consequências, outras que não a tecnológica de utilizar o H2 para reduzir, mas a produção do próprio hidrogênio. Ou seja, eu acho que o Brasil tem essa vantagem, ou seja, o melhor seria tirar proveito disso. Começar com o carvão vegetal, onde for possível. Como eu falei, a gente tem no alto-forno, mas também pode usar na cearia, na formação de escória, pode usar como injeção, substituição de gás natural, que é o caso que a gente tem mais recente, e outras formas de utilização, enquanto as outras energias, os outros processos de descarbonização amadureçam e sejam possíveis. Eu acredito que, com o passar dos anos, a gente já viu isso na história recente, a tecnologia tende a reduzir o preço com a utilização, com novas inovações que vão trazer para o mercado, e espero que um dia seja a nossa realidade também a disponibilidade do gás natural, e no futuro seja a nossa realidade a disponibilidade de hidrogênio. Mas, por enquanto, pé no chão, para mim, o que tem disponível de mais curto prazo é o carvão vegetal. Bom, não vou ser repetitivo, né? Assim, são várias tecnologias. Nós, no Grupo ArcelorMittal, como eu comentei, a gente tem pesquisado todas essas possíveis tecnologias, né? Captura de carbono, hidrogênio, enfim, mas, como o André falou muito bem, passa muito por viabilidade econômica. Essas tecnologias, elas são conhecidas do ponto de vista químico, enfim, mas elas estão sendo criadas do ponto de vista econômico, né? Até do ponto de vista de equipamento, escala, enfim. O hidrogênio, especificamente, acho que a regulamentação, o ano passado, né, que o governo federal criou e para potencializar e para promover a indústria do hidrogênio é importante, foi importante, mas o hidrogênio tem muitos desafios, né? A gente acabou de falar de logística. Talvez um dos principais desafios do hidrogênio é o transporte do hidrogênio, né? Porque ele necessita de temperaturas, até comparando com... Eu lembro, numa discussão técnica, um especialista falou, Everton, o GNL, né, o gás líquido, ele já é transportado nos navios de gás que são específicos justamente pela temperatura que ele necessita. Transportar hidrogênio no mesmo conceito seria criar um navio iglu, porque a temperatura é necessária. Então, assim, não tem nem tecnologia para isso. Então, assim, acho que são processos. O gás natural ele seria extremamente importante, né, porque o gás natural ele permite avançar nessa jornada, não atingindo a redução total, mas reduzindo bastante a emissão comparado com o coque, né? Então, por exemplo, a nossa operação na Argentina produz o DRI através do gás natural. Você já tem uma emissão bastante inferior à rota integrada de alto forno a coque. Agora, o custo, a Silvia falou isso muito bem, o custo do gás natural na Argentina hoje é 1/4, 1/5 do custo do gás natural no Brasil. Então, não é viável economicamente. A nossa opinião
e a minha pessoalmente, é que não tem uma bala de prata, não existe uma tecnologia específica. Talvez no futuro o que nós vamos ver é como hoje a gente tem carvão a coque, carvão alto forno a coque, alto forno a carvão vegetal, aciaria elétrica, mais sucata, DRI. Lá na frente nós vamos ter instalações que vão utilizar hidrogênio, vai ter captura de carbono, vão ter outras tecnologias. Não tem uma bala de prata, é importante que o mundo estude todas essas tecnologias para viabilizar. Você tem um número de reciclagem de sucata chinês na atualidade? A China, a gente não tem esse número. A China, como o André, né, os números lá são também não tão abertos e confiáveis, né, mas a produção chinesa é baseada em alto forno a coque, né? Então, obviamente que a China também está fazendo investimentos em aciaria elétrica, até porque o ciclo econômico que ela passou de industrialização começa a gerar sucata, né? Então, ela vai ter disponibilidade de sucata, mas ainda majoritariamente a produção de aço na China é alto forno a coque. Eu vi números muito expressivos, mas É que na China tudo é expressivo, né? Agora a gente tem que ver o relativo. Troço muito grande. Fred. De novo, né? Eu acho que, fazendo um wrap-up aqui do que a turma foi falando, meu pensamento, eu falo muito isso, de que não é uma bala de prata, né? A gente não vai ter uma solução para a descarbonização da indústria de aço. Claramente, o hidrogênio verde tá longe ainda, gente. Não é um negócio para amanhã. Também é tão claro quanto isso que não tem como fazer 100% da produção de aço via forno elétrico, porque não tem sucata para isso, né? Então, e os países em desenvolvimento, como somos no Brasil, é ainda pior, tem menos geração de sucata. Então, assim, não é uma bala de prata, é um cartucheiro, uma cartucha de balinhas de prata, e uma das soluções, sim, é a biomassa, o carvão vegetal é uma delas, o gás natural como combustível de transição, o aumento do uso de sucata. Então, assim, a gente tem tudo isso. Então, na minha visão, é dizer que a pauta aqui do carvão vegetal para o Brasil e para Minas é uma das alavancas para essa descarbonização. Obrigado, Fred. Para não ser repetitiva, é exatamente isso. Eu acho que a descarbonização é um movimento que não volta, ele é mundial. Cada país, cada indústria vai ter o seu processo de descarbonização. Sem dúvida nenhuma, o carvão vegetal, a biomassa, no Brasil, é a mais provada, a que mais funciona, mas, com certeza, como indústria, principalmente, a gente tem que lutar junto ao governo federal para uma série de iniciativas para a gente ter uma geração maior de sucata, trocas de frota, enfim. País pobre não gera sucata. Então, o Brasil tem que crescer para a gente ter uma geração de sucata maior, para poder ter mais disponibilidade. E temos que lutar pelo gás natural, porque é inadmissível a gente ter um dos gases, né, o gás natural mais caro quase que do mundo. Temos uma rota elétrica crescendo, você vê eólica e solar no Brasil crescem a números bastante expressivos, já são muito importantes. Eu acho que falta pouco. O Brasil, sem dúvida nenhuma, deve estar entre os países mais bem posicionados para resolver essa descarbonização de forma rápida e efetiva. Olha, me compete fazer um encerramento do nosso encontro. Primeiro, é registrada a minha alegria de estar na MIF novamente, né? Junto com a IBA, Indústria Brasileira de Árvores, todos que produzem árvores para fins industriais e agora, mais recentemente, para fins de restauração de nativas nos nossos biomas. Nós temos 9 associações estaduais, e entre elas a MIF, que eu posso dizer aqui, depois eles vão brigar comigo, mas eu vou dizer, é uma das mais ativas associações. Então, me compete, primeiro, parabenizar o trabalho do time, que é um time extraordinário, né? Segundo, me compete dizer que nós estamos num setor que é um setor vitorioso. Você olha o Brasil, você encontra um agro que há 50 anos atrás importava alimento e hoje alimenta 10% da população planetária. Tecnologia, investimento em capital humano, abertura de mercado mundo afora, exposição dos nossos produtos à competição internacional. Fomos. Você olha a Embraer, é outro case de sucesso, sabe? Você olha a WEG Motores, é outro case de sucesso. Poderíamos citar muitos aqui. O setor de árvores cultivadas no país é um case de sucesso. Nós, hoje, somos o segundo produtor de celulose do mundo, estamos atrás apenas dos Estados Unidos, somos o maior exportador, anos consecutivos aí, né?
Então, assim, é com alegria que eu estou aqui com vocês. A vida não está fácil. Eu quero dizer que ela não estava fácil antes, né? A pandemia e a busca por hegemonia no planeta já estavam colocando dificuldades graves, por isso é que produtos estavam invadindo o mercado brasileiro. Isso já vem de antes, né? A pandemia deu uma bela desorganizada nas cadeias globais de suprimentos. A globalização, como nós vimos, começou a mudar as características. Eu não sei se é uma desglobalização, eu acho que não. Eu acho que é um rearranjo nessa globalização. E essas medidas que estão sendo tomadas agora são desorganizadoras do nosso raciocínio. Se a gente olhar o que eu expressei no início, a frase não é minha. Nós estamos, no caso da descarbonização, o navio já zarpou, já está navegando. Mas não é simples quando o país mais importante do mundo sai do Acordo de Paris. Não é simples quando o líder do país mais importante do planeta coloca prioridade em combustíveis fósseis. Não é simples assim, não adianta, não, a gente tira isso de letra. Não sei quem supre a ausência dos americanos. Não é verdade. Nós não temos problemas no mundo para ser resolvido unilateralmente. O problema precisa ser resolvido multilateralmente. Esse é o problema, né? Eu brinquei quando teve as Olimpíadas em Paris e os barquinhos das diversas delegações, né, quase 200 delegações passando no Sena. Eu brinquei com um amigo meu, falei, nós precisamos que esses barquinhos, essas delegações todas consigam se entender para alguns desafios que o planeta tem, entre eles a questão do clima, da biodiversidade, da desertificação e tantos outros problemas que estão colocados. Eu acho que aqui nós demos uma contribuição. O que eu deixo aqui de sugestão? Porque eu sou treinado nesse feito, né? Minha vida, né? Vamos organizar essa agenda melhor, né? Assim, nós somos danados para falar com a gente o que a gente quer. Nós precisamos falar com os interlocutores que decidem as coisas, o que a gente quer, o que a gente precisa, como é que tem que regular esse mercado de carbono no nosso país, sem que ele seja um tiro no próprio pé, sem que ele seja mais uma jabuticaba, entre tantas que já atrapalharam o nosso desenvolvimento econômico e social, e assim por diante. Então, eu deixo isso aqui. Eu acho que a Adriana, numa boa hora, ela que formalizou, daí, aliás, ela não me convida para vir, ela convoca e eu tenho que vir, né? Ela que organizou, foi da cabecinha dela e do time da MIF a ideia, mas eu acho que fez aqui um bom debate. Eu acho que todos nós saímos melhores aqui no sentido da gente desenhar uma agenda, né? O que nós vamos conversar com o governo de Minas, o que nós vamos conversar com os diversos ministérios em Brasília, o que nós vamos conversar com o parlamento brasileiro, o que nós vamos conversar com as diversas instituições do poder no Brasil, para a gente fazer uma coisa que uma hora nós vamos fazer, nós transformar o imenso potencial que esse país tem, e não é pequeno. Se a gente botar os 10 dedos das mãos, nós estamos entre os 10 países com o maior potencial do mundo, e estamos bem colocados nesse ranking. Mas como é que a gente transforma esse potencial em vida melhor para o nosso povo, em emprego de qualidade, em oportunidade, principalmente para a juventude brasileira? Uma hora nós vamos pegar no tranco, né? Parar de fazer aquilo que o velho Roberto Campos, o nosso professor de economia, avô do nosso ex-presidente do Banco Central, falava, que esse país não perde uma oportunidade de perder a oportunidade. Uma hora nós temos que sair dessa encrenca, sabe, sei lá, e surpreender nós mesmos e o mundo, transformando o nosso potencial em vida melhor para o nosso povo, principalmente para os jovens brasileiros. Um abraço a todos, parabéns à MIF. Saúde, Adriana! E até a próxima edição.